encarregada da quarta aula, não, tia? Hoje vão ser as duas, tá, meu amor? Por algum problema com o professor Carlos Vitor. Na verdade, a disciplina do professor Carlos Vitor acabou, tá certo? Aí, como eu estou devendo uma aula para vocês, de um dia que eu estava doente, aí tive que faltar, eu vou pagar essa aula hoje, tá certo? Aí, Era aquela aula na qual o professor Sinaída deu as aulas pra gente. Se não me engano, foi na sexta-feira. isso, provavelmente sim. Isso mesmo, tá? Foi numa sexta-feira, tá certo? Aí a gente vai fazer. é, sim, Maiane. Mas ela acabou como assim? A matéria acabou? Ou a falta de conteúdo? Não entendi isso. Isso, não vai ter mais aula. A aula agora seria de quê? Seria de música. Pronto, aí só vocês só vão ter música, a aula de música agora próximo ano. Entenderam? Por Ah, enquanto, sim. Mas ainda teremos a ano, prova de música. não Mas não sei vamos quem poder vai, revisar. pai. Eu Ah, não vou te dar não vou dar essa informação a vocês porque eu não sei, tá certo? Se vai ter prova ou não. Eu acho que provavelmente vai acontecer alguma coisa para gerar a nota, né? Mas eu não sei se vai ter ainda a prova de música. Só o Roberto que pode dizer isso para vocês. Eu não sei, tá bom? Por isso que eu não vou responder. Gente, aí nós vamos fazer uma coisa na nossa aula. Como nós vamos ter duas aulas, eu preparei para vocês, né? A aula normal que a gente vai ter e a outra aula não vai deixar de ser aula, mas vai ser uma aula um pouco mais, vamos dizer assim, divertida, tá certo? Eu vou deixar essa outra parte da aula para a quarta aula. Eu acho melhor. Como é que vai ser? Agora a gente vai fazer correção de atividade, ler o texto, tá certo? E na outra aula a gente vai ter um momento para uma brincadeira. Que brincadeira é essa, tia? Vocês já brincaram, mas tem a ver com português, tá certo? Não se animem muito. Vocês já brincaram daquela brincadeira de adedonha? Quem já brincou? Sabe como Quem é? nunca brincou É de muito não teve legal. infância? eu nunca brinquei de adedonha, só não que é. Pois Eu nós já vamos. brinquei, mas Quem não brincou vai explicar como é, tá certo? Mas nós vamos fazer uma adedonha diferente. Não vai ser uma adedonha com coisas normais, tá certo? Eu fiz essa atividade com os meninos do sexto ano do ano passado e foi bem divertido, certo? Por exemplo, ao invés de a gente colocar pessoa, lugar, objeto, a gente vai colocar o quê? Substantivo próprio, substantivo comum, né? É, Entenderam? Aí a gente vai dizer uma letra, eu vou sortear uma letra e vocês vão pensar, certo? A nossa dedonha vai ser uma dedonha gramatical, tá certo? Não vai ser uma dedonha comum. Entenderam? Compreenderam como vai ser? Não, não. Pois primeiro, a gente vai fazer a Um correção da exemplo, como seria? Daria um exemplo aí. por exemplo. Que por algum Vai motivo eu ser nunca ouvi falar dessa brincadeira. Eu sou meio que de outro planeta, sabe? Não gosto de assim, vai. aprender muito, sou de outro planeta. É uma brincadeira bem divertida e ao mesmo tempo mexe bastante com a nossa mente, com as nossas memórias. Por exemplo, na dedonha normal, só um minuto. Na dedonha normal é assim: você coloca nome de pessoa, lugar, objeto, e a gente sorteia uma letra, né? Todo mundo coloca os dedos e a gente vai contando. A, B, C, D, E, né? Enfim, aí, por exemplo, saiu a letra B. Você tem que colocar um nome de pessoa com a letra B, um objeto com a letra B, uma fruta com a letra B, entendeu? Mas na nossa dedonha vocês não vão fazer isso. Vocês vão procurar o quê? Um substantivo próprio com a letra B, um substantivo comum com a letra B, um verbo com a letra B. É divertido, tá certo? Mas vocês também vão estar aprendendo. Porque, por exemplo, se eu digo assim, um substantivo próprio com a letra B, e vocês colocam uma coisa igual a do colega de vocês, aí você ganha 5 pontos. Se colocar diferente, ganha 10 pontos, tá certo?
Quando a gente for começar a brincadeira, eu vou dizer bem direitinho, tá certo? Vocês vão fazer isso no caderno, vai ser bem legal, ok? Mas por enquanto, vamos à nossa correção normalmente, certo? Eu passei para vocês uma atividade lá da página 319, certo? Que tinha, na verdade, na página 320, né? Que era uma entrevista sobre a violência no tempo passado e a violência nos dias atuais. Vocês iam escolher alguém, um adulto, para fazer uma entrevista e vocês poderiam criar suas próprias perguntas, tá certo? Pode sim, Gabriel. Eu quero que vocês façam isso mesmo, tá? Apresentem a entrevista de vocês, quem quiser. O Gabriel vai iniciar, depois, quem quiser falar sobre quem entrevistou, as perguntas, pode ficar à vontade. Vamos lá. Pode sim. Primeiro o Gabriel, depois a Clara e depois a Maiane, tá? Na ordem aí de quem pediu no chat. Pode começar, Gabriel. Ó, tia, eu fiz assim, entrevista. Nome, Risalva da Silva Freire Rodrigues. Idade, 87 anos. Onde mora? Aracoiaba. Onde morava? Vajota. Primeira pergunta. O que mais lhe assustava quando saía na rua? Resposta. Ela falou que tinha medo dos touros que corriam atrás das pessoas e já tinha pego muitas pessoas porque ela morava no sertão. Segunda pergunta. O que mais você tinha medo sobre a segurança? Resposta. Quando a gente ia para a rua, tinha medo dos ladrões escondidos no canavial, para roubar. Canavial é uma grande plantação. Terceira pergunta. Perguntei se naquele tempo tinha violência. Resposta, ela disse que não. Muito bem, Pronto, Gabriel. tia. Perfeito. Então, vocês já começaram a ver aí pela entrevista que o Gabriel apresentou? Muito bem, Gabriel, adorei, né? Ele escolheu uma pessoa de uma outra geração, né? E vocês já podem ver aí a diferença da realidade de alguns anos atrás com a realidade de hoje, gente. Se você perguntar para alguém hoje sobre o que a pessoa tem medo, provavelmente o que é que a pessoa vai dizer primeiro? De assalto, né, de ladrão, da violência. A pessoa que o Gabriel entrevistou é Risalva, né, se eu não me engano. Ela diz o quê? Bem interessante, que tinha medo dos touros, né, porque ela vivia em uma região rural. E sobre a violência, ela respondeu que não, né? Então, a gente já pode ver que antigamente a violência existia, mas não era como nos dias atuais. O livro de vocês propõe essa entrevista para vocês perceberem isso, né? Essa diferença aí de gerações. Como a violência hoje em dia é muito forte, né? Nos dias atuais, nos dias de hoje, certo? Vamos lá. Clara. Tia, assim, eu fiz com minha mãe, só que eu não coloquei os dados dela, não. Mas Tá bom. eu fiz só as 3 perguntas mesmo, que eu fiz em cima da hora, porque era muita tarefa. Eu perguntei como era a violência de antigamente comparada com a de hoje. Ela disse que era bem calma. Comparada com a de hoje, era bem calma. O que eu perguntei também o que ela achava da violência de hoje. Ela disse que era muito aterrorizante. E a violência de antigamente e a de hoje eram iguais. Ela disse que também não tinha nem comparação. Muito bem. Então, ó, outras respostas aí, né? Diferentes da do Gabriel. Cada um fez da forma que queria, né? As perguntas. Mas a gente vê mais uma vez essa diferença exorbitante, né, enorme aí entre uma época e outra. Maiane, vai ler? Não, tia, eu vou querer mais ler, não. Tá bom. Caimon, vai ler? Sim. A violência de ontem e hoje.
Sou Taima Cássia Pinheiro. Estou aqui para entrevistar a Adriane Souza Silva Castelo Branco, uma mulher de 34 anos, é casada, tem 2 filhos, trabalha como agente de saúde e vai responder minhas perguntas sobre como a violência mudou em todos esses anos. Porque até uma pequena legenda antes de ter, representava a Taima e a Adriane, que eram perguntas e respostas. Você já sofreu violência, seja doméstica ou na rua? Resposta: não, não para as duas. Seguindo, como era a violência de antigamente e como ela está agora, na sua opinião? Antigamente podíamos andar despreocupados, a violência não era tão presente como hoje. Atualmente já está amedrontando a todos. Assim, terceira pergunta, você acha que ela mudou muito depois de todo esse tempo? Sim, cada vez a violência vem aumentando, não importa qual seja. Muito bem, gente. Parabéns a todo mundo que fez, que leu. É a sua entrevista. A gente viu em todas as entrevistas, apesar de das 3 entrevistas que foram lidas terem sido diferentes, que o que é que as pessoas entrevistadas disseram? Que a violência hoje em dia é muito diferente de antigamente. Vocês perceberam que o Taimon, que a pessoa que o Taimon entrevistou, né, que no caso foi a mãe dele, tem 34 anos. A pessoa que o Gabriel entrevistou tem 86 anos, certo? E vocês têm uma média de quantos anos? De 11, né? 11, 12 anos. Olha aí, gente, o tanto de tempo que passou entre a pessoa que o Gabriel entrevistou, entre a pessoa que o Time entrevistou e a Clara, né? Ela não disse a idade, mas eu acho que a mãe dela tem mais ou menos essa idade, né? E os dias de hoje. Imagina aí o tanto de tempo que passou e o quanto que mudou, gente. Hoje em dia, vocês acham que a violência, como é a violência hoje em dia? Se eu fosse fazer uma entrevista com vocês, falando desse tema, né? Do que você tem medo sobre a violência. E aí? O que é que vocês acham? Seria muito diferente. É muito diferente. Vocês, pelo que vocês veem na TV, né, vocês sabem na internet as notícias, é a nossa própria realidade. Hoje em dia, gente, é seguro, por exemplo, uma criança da idade de vocês sair por aí para um lugar muito longe sozinha. Como é? Não, tia. Não, bem perigoso, Não, principalmente agora que estávamos nos tempos de política. E nesses tempos de política, minha mãe não queria nem mesmo sair com a moto, com medo de alguém roubar. Muito perigoso, né? Até os adultos têm medo, imagine as crianças. Mas e aí no tempo da pessoa que o Gabriel entrevistou, né? Ele disse que é uma pessoa de 86 anos. Vocês acham que no tempo dessa pessoa, que essa pessoa era criança, há 80 anos mais ou menos atrás, 75 anos mais ou menos, as brincadeiras eram iguais às de hoje? A violência a gente já sabe que não era igual, né? Então, quais são as principais diferenças que a gente pode imaginar, né, daquele tempo para os tempos atuais? Que diferenças Como vocês que? imaginam, gente? Diferença sobre o quê? As Diferença sobre diferenças violência, sobre brincadeiras. no geral. Quais são as principais diferenças? Eu podia passar a noite toda brincando com ele, não acontecia nada. Podia passar o tempo inteiro brincando. Alguém disse aí na casa da Clarissa, né? Que poderia brincar. Muito bem, poderia brincar muito, né? E não acontecia nada. Hoje em dia as crianças não têm tanta essa liberdade. É tanto que a gente vê isso nas brincadeiras, gente. Vocês acham que quem brincava mais na rua? As crianças do meu tempo ou as crianças do tempo de vocês, da geração de vocês? O que é que vocês Do acham? tempo da senhora, do tempo do meu pai também. O tempo da senhora. Eu só tenho Meu, 27 o meu anos, pai mas ficava eu a tarde vejo. inteira perdão, meu pai ficava a tarde inteira com os amigos dele tomando banho no rio. Eu fico a tarde inteira jogando videogame. Isso não tem aula, tá?
Exatamente. Se a gente for olhar para esse lado, antigamente as crianças brincavam na rua. Hoje em dia ainda acontece isso? Acontece, né? Mas é muito raro. Antigamente as crianças se juntavam na rua para brincar de bola, para brincar de várias brincadeiras populares. Hoje em dia, como é que as crianças se divertem, né? Claro que ainda existem brincadeiras, mas as crianças se divertem como? Muito mais no celular, no computador, no tablet. Então, essa pesquisa, né, que o livro de vocês traz aí, dessa entrevista, no caso, que é uma entrevista, revela muito mais do que a violência. Revela o quê? Que a cada ano, que de tempos em tempos as coisas vão mudando, né? E eu achei muito interessante a entrevista e as respostas que as pessoas entrevistadas deram a vocês, ok? Terminada essa parte da hora de produzir, né? Que era essa Tia, entrevista. Vamos agora para o segundo momento. Oi, Gabriel. tia, a minha avó falou, a Risalva, né? Ela falou que eles, lá no tempo dela, eles brincavam muito no rio. No Rio, Aham. verdade. Nesses tempos antigos, a brincadeira das crianças, né? Era ir para os rios, né? Brincavam, realmente se divertiam dessa maneira. Bem interessante, né? A Clara colocou em um depoimento, né? Que na avó dela, antigamente, quando ela tinha ela, eu acredito que primos, né? Tinham 5 anos, todo mundo passava o dia brincando. E hoje em dia as pessoas se assustam, porque quando chega lá, todo mundo está no celular. E é verdade, Clara. Eu tiro pelo meu. Meus irmãos são adolescentes, né? Já. Mas antigamente, até os adolescentes de 13 anos, 12 anos, brincavam na rua de bola. Hoje em dia a gente só vê o quê? Todo mundo no seu celular, jogando, né? Todo mundo viciado em Free Fire, em outros jogos que eu não sei os nomes, né? Então as coisas mudaram bastante. E o que a gente percebe é que vão continuar mudando. Aí o Pedro disse que isso também acontece na casa da bisavó dele, né, gente? Isso é a realidade que acontece com muitas famílias brasileiras. Então, a entrevista tem esse poder também de nos trazer aí conhecimento, né? Quando o livro de vocês propõe que vocês façam essa entrevista, falando da violência, a gente começa a conhecer outras coisas além da violência, né? E ver como as coisas realmente mudaram. E daqui a 10 anos vai estar tudo diferente, daqui a 20 anos é mais diferente ainda, né? Então as coisas sempre ficam mudando. E é interessante a gente conhecer a vida de algumas pessoas através desse gênero textual tão legal, que é a entrevista, né? Acontece isso também, Clara, né? Acontece muito. As pessoas estão muito viciadas, né? Fissuradas nesse tipo de brincadeira, nesse tipo de coisa. Agora, gente, nós vamos chegar ao segundo momento do livro de vocês, do capítulo 8, certo? Vocês sabem que todo capítulo, né, tem um gênero e tem um texto falando desse gênero. A gente já leu uma entrevista, vocês lembram que era a entrevista do Muli? Na verdade, a entrevista era sobre a mulher que escreveu, né, a história do Muli. Hoje nós vamos ler outra entrevista e eu gostaria que vocês lessem. Aí vai ser assim. Em negrito, desculpa, gente. Em negrito, tem aí as perguntas e tem as respostas, tá certo? Eu vou querer que vocês leiam, porque é um texto um pouquinho grande. Então, vamos lá. Quem é que pode iniciar essa leitura? Pode sim, Chegou a Clarissa. página. Página 322, gente, certo? O título é Física para Todos. É uma entrevista. Pode sim, Clara. Depois da Clarissa, tá certo? Eu vou aqui ler o quadro amarelo para vocês entenderem do que é que vai falar o texto. Diz assim: antes de começar a ler, a entrevista que você vai ler agora foi concedida pelo físico Marcelo Gleiser, que conhecemos no capítulo anterior a um site especializado em educação. Nessa conversa, sua maneira de torná-la interessante a todos e sua trajetória profissional. Além disso, você ficará conhecendo um pouco mais da história dele e como foi que ele tomou a decisão
de que seria um físico. Então, é uma entrevista com o físico chamado Marcelo Gleice, que a gente já viu o texto dele em outro capítulo, tá certo? Vamos lá, Clarissa vai iniciar a leitura, depois a Clara Cavalcante, depois a Gabriel Ribeiro. Vamos lá, Clarissa, pode iniciar. Em seu livro, abre aspas, O Fim da Terra e do Céu, fecha aspas, Marcel Gleice comprova seu talento para aproximar a física de todos. A paixão pela ciência e o dom para contar história são seus trunfos para tomar compreensível qualquer teoria, pesquisa ou descoberta. Continuo. Pode continuar. Marcelo Gleice é um professor de física que todo mundo gostaria de ter. No lugar de frases com força como, abre aspas, considere partículas, fecha aspas, ou, abre aspas, despreze a resistência do ar, fecha aspas. Ele conta episódios deliciosos da história da ciência e da vida dos cientistas. Em vez de passar a aula inteira expondo fórmulas no quadro negro, apresenta os fundamentais da física no laboratório, com demonstração e experiência. Abre aspas. A ciência é ensinada de uma maneira tão chata que é um milagre das pessoas desejarem ser cientistas. Fecha aspas. Queixas. Continuo. Continua. Aí a Clara vai ler a primeira pergunta, o Gabriel vai ler a segunda. A seguir, ele fala sobre os avanços e as limitações da ciência, de divulgações e ficção científica, e mostra como melhorar as aulas de física. Ele conta que sua queda pela física vem desde os tempos da escola, quando chegou a ter um grupo de estudo com os colegas, mas precisou enfrentar a pressão da família, que preferia vê-lo engenheiro químico. Muito bem. Então, essa parte que a Clarice leu, gente, é explicando um pouco de quem é, né? É a pessoa que vai ser entrevistada, certo? No caso aí, o Marcelo Gleice, que é um físico, que nas aulas dele de física, ele gostava de falar o quê? Das histórias de vida, né? Dos físicos, gostava de mostrar as fórmulas em laboratório. Então, essa parte aí é só explicando quem ele é, tá certo? Ainda não é a entrevista. A entrevista vai começar agora. Eu vou ler a pergunta e você, Clara, vai ler aí a resposta. E depois o Gabriel e assim sucessivamente. A pergunta é: nos seus livros, em que momento ciência e religião se encontram? A resposta é de Marcelo Gleice. Pode ler, Clara. Marcelo Gleice, o meu primeiro livro, Dança do Universo, que saiu em 1997 no Brasil, falava sobre a origem de tudo. Não só sobre o Big Bang, mas também com várias religiões lidam com a questão da origem do mundo. Eu achei que podia continuar essa reflexão de como a ciência e a religião são interdependentes, tratando também do fim do mundo. Resolvi mostrar como a ciência usou ideias da religião e, de certa forma, deu uma explicação racional ao que antes era só profecia. Em todos os relatos do fim dos tempos, do juízo final, ele vem anunciado pelo local celeste. Você tem essa associação, por exemplo, no livro de Apocalipse, de João, em que se descreve o caos cósmico. As estrelas caem do céu, o sol fica negro, e etc. Percebi que os astrônomos que deram início à física moderna também falaram dessas coisas. Você lê os textos de Newton, Halley e Laplace, e eles falam que
é mesmo possível que um asteroide, no caso, era mais um cometa, se chocasse com a Terra e causasse o apocalipse. O que eu faço é explorar essa complementaridade da ciência e da religião, mostrando que que ambas respondem às mesmas perguntas de maneiras diferentes. Muito bem. Próxima pergunta, né, que o repórter fez aí ao Marcelo. Por que nem todo avanço científico e tecnológico tem sido capaz de diminuir o número de pessoas que se voltam para o esoterismo? Gabriel? Eu acho que isso não é uma coisa tão nova, mas talvez só agora a gente perceba melhor essa atração pelo sobrenatural, pelo esotérico. Eu acho que isso aí é uma grande barômetro social. A maioria não tem acesso aos processos de tomada de decisão, sofre as consequências. Quanto pior esta situação social, econômica, espiritual, e quanto maiores forem os anseios, mais você tente a se apegar ao esoterismo. Muito bem. As meninas que já leram podem ler de novo, tá certo? Mas aí o Taimon vai ler, depois do Taimon a Clarice, depois a Clara e depois o Gabriel novamente. Vamos lá, Taimon. A pergunta é: nessa busca, uma pergunta é inevitável. Para onde vamos? E essa pergunta remete aos temas do livro: a morte, o fim do mundo. O senhor acha que a ciência mudou a maneira como o homem encara a morte? Eu vou ler antes das meninas. Isso, a resposta. Isso. Ok. Marcelo Gleiser. Imagine você no século XIV, no meio da epidemia da peste, quando as pessoas morriam na rua. Aliás, a morte na rua já foi uma maneira muito clara de você aterrorizar a população. Você pendurava os mortos na rua, como aconteceu com Tiradentes. Hoje, você ver uma pessoa ser atropelada é um choque, uma coisa horrenda. Acho que os avanços da ciência tornaram a morte uma coisa mais distante, mas certamente não menos assustadora ou aterrorizante. Ninguém aceita a ideia da morte de maneira pacífica. Todo mundo se questiona sobre a origem de tudo e sobre o fim. Por quê? Porque nós somos uma espécie que tem a bênção e a maldição de perceber a passagem do tempo e ser consciente da própria morte. Eu falo que isso é uma maldição porque causa muita dor, muito sofrimento. Mas, por outro lado, acho que dá vazão a muito da criatividade humana. Eu acho que muito da poesia, da pintura, das artes foi criado justamente por causa desse anseio nosso de preservar, de alguma forma, a nossa permanência aqui no planeta. Muito bem. Clarissa, vou ler a pergunta. A ideia do curso Física para Poetas que o senhor criou é resgatar a história da ciência e levar demonstrações e simulações para a sala de aula? Marcelo Gleison, esse é um curso que eu acho que toda a universidade no Brasil deveria ter. Ele consiste basicamente em dar um curso de física e astronomia para pessoa que não vai ser cientistas. A pessoa vai fazer letras, cinema, medicina e vai fazer esse curso também. Por quê? Porque o curso mostra como a ciência funciona, como ela foi criada dentro do contexto histórico. Hoje é o curso mais popular da universidade. Acabei de dá-lo no semestre passado e a turma tinha 182 alunos, que é muita coisa para qualquer universidade. Muito bem. Clara, como o senhor era nos seus tempos de escola? Marcelo Gleiser. Eu era bem CDF, mas era normal também, risos. Tocava violão, jogava vôlei.
Fui até campeão brasileiro quando eu estava no segundo ano do colegial. Aliás, o Bernardinho era meu levantador na seleção carioca. O Bebeto de Freitas era o técnico. Por outro lado, eu estudava muito, desde o primeiro científico, lá pelos 15 anos, já tinha um grupo de estudo de física. Nosso negócio era toda semana ler e discutir os artigos da Scientific American e livros de divulgação científica um pouco mais técnicos. Lemos juntos um livro do próprio Einstein chamado de Princípios da Relatividade. Muito bem. Gabriel? E havia Com orientação de licença, alguém? tia. Perdão me interromper aqui, mas eu só queria saber uma coisa rápida. Essa entrevista de quando? Ela é de 2010? Entrevista? A entrevista? Eu vou olhar aqui a data e eu te digo, tá, Taina? Na verdade, ela foi colocada em um site no dia 28 do 9, né? Dia 28 de setembro de 2010, Taina. Então, ela Tá foi feita em embaixo do último parágrafo. Não sei, por isso que eu perguntei se era 2010. Isso. Gabriel? Não fazíamos tudo sozinhos. Mesmo não tínhamos um guru, mas em geral, eu imagino que os professores do ensino médio possam ajudar grupos de estudo, indicando leituras em que na minha época de aluno ouvemos os livros de divulgação científica que existem hoje. Para mim, foi uma batalha tomar a decisão sobre que caminho seguir. Eu acabei fazendo engenharia química por 2 anos e só depois me transferi para o curso de física. Se eu tivesse lido esse livro quando era criança, aos 15 anos, não teria a menor dúvida de que era isso mesmo que eu queria fazer. Muito Além bem. É a última pergunta. Além da falta de livros, o senhor teve de enfrentar a pressão da família quando optou por seguir carreira numa área da ciência pura? Pode ler, Clarissa, para encerrar e vocês irem para o intervalo. Marcelo Gleison, como meu pai mesmo, tive certo atrito quando saí do curso de engenharia para o de física. Ele não gostou dessa ideia nem um pouco. Eu falei que ia sair da Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer o curso de física da PUC. no Rio de Janeiro, que era a melhor na época. Ele respondeu que não ia pagar. Eu que me virasse. Eu fui e me virei. Pena que ele não esteja aqui para ver o que aconteceu com o filho rebelde. Risos. Muito bem. Essa foi a entrevista que o Marcelo Gleiser deu, falando sobre a vida dele, sobre o que é que ele teve que enfrentar, que a família dele não gostou da ideia, né, dele querer ser físico, certo? Na próxima aula, né, depois do intervalo, a gente vai fazer aquela atividade que eu falei com vocês, e a gente vai falar um pouquinho do texto, tá certo? Essas questões da página 324 e 325 vão ficar para casa, tá bom, gente? Então, agora vocês vão para o intervalo, 3h15 a gente volta, tá certo? Para a nossa segunda aula de hoje, de português. Tchau, beijos, até daqui a pouco. Podem ir lanchar. Tchau.
Hora do lanche.